Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Você tem pensado a respeito de liberdade, de autonomia? Estamos em 7 de setembro, o dia da independência, e hoje é dia de pensar acerca da importância da liberdade do nosso país, da liberdade individual, da liberdade de pensamentos, de expressão, a liberdade que nós temos de uma maneira sadia. Você já parou para pensar que nem toda liberdade é tão sadia como deveria ser? O ser humano tem dificuldades em discernir entre o bem e o mal, porque tudo para ele passa muito pelo aspecto do prazer. Aquilo que é prazeroso dá a entender que é favorável, dá a entender que é positivo, aquilo que é favorável dá a entender que ele vai viver de uma maneira melhor, que ele vai ter mais qualidade de vida. E nem sempre isso é verdadeiro. Aliás, a maioria dos momentos em que nós paramos para refletir, nós observamos que a ideia de liberdade do ser humano traz e continua trazendo todos os dias grandes prejuízos. Isso desde a criação do homem no Éden. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele criou para que os dois se vissem de igual para igual, não um superior ao outro, não um entrando em disputa com o outro, pelo contrário, que os dois se olhassem de igual para igual, se respeitassem, conduzissem uma vida de compartilhamento de amor juntos, e desta forma Deus iria cuidar de todos os detalhes da vida deles, inclusive com a manutenção da vida, trazendo a boa alimentação, né, trazendo uma vida saudável para que eles ali vivessem bem e toda a descendência humana também tivesse esta oportunidade de viver num mundo sem conflitos, num mundo de paz, de harmonia, num mundo onde nós de fato poderíamos escolher aquilo que nós gostamos de fazer e não a trabalhar simplesmente pela remuneração, pelo dinheiro, né? Trabalhar simplesmente, né, porque existe uma necessidade de sobrevivência. Quando nós olhamos para o Éden, nós percebemos que Deus fazia manutenção da vida de forma eterna, porque ligado a ele, nós sem pecado, ligado a Deus, viveremos na eternidade. E esse é o propósito inicial e original de Deus para todo ser humano. Teriam filhos, multiplicariam a sua descendência e todos viveriam bem, felizes, escolhendo aquilo que seria próprio, aquilo que ele tem mais aptidão, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele recebeu como dom de Deus e se aprimorando cada vez mais para oferecer o seu melhor. Afinal de contas, se ele não precisasse trabalhar para a manutenção da sua existência, da sua sobrevivência, não faria nenhum sentido trabalhar naquilo que não se identifica, naquilo que não se gosta, apenas para ter uma vida financeira mais estável, que é o que acontece hoje. O ser humano criado por Deus, homem e mulher, ele dispensou tudo isso que Deus estava oferecendo, para quê? Para ter autonomia, para ter o controle da sua vida em suas mãos. E desta maneira, ao invés de ele alcançar a liberdade, ele alcançou foi uma prisão, né? Ele trouxe muitos prejuízos para si mesmo e dentro desta prisão agora não tem como sair. Todos aqueles que querem sobreviver, como disse Deus ali depois do pecado em Gênesis capítulo 3, como diz Deus ao homem, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, Deus não vai trazer mais uma alimentação gratuita, uma alimentação, né, plenamente sadia para todos nós. Pelo contrário, somos nós que vamos ter que trabalhar e alcançar aquilo que nos é necessário. Deus, ele não nos abandona, porque nenhum pai abandona os seus filhos, mas ele continua conosco
dizendo, como fala em Josué capítulo 1, versículo 8, esforça-te que eu te ajudo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos esforçar. Deus continua nos auxiliando, mas hoje nós trabalhamos não só pelo conforto daquilo que nós almejamos, mas principalmente pela manutenção da vida. Afinal de contas, sem trabalho não há renda financeira, sem a renda financeira não há como comprar alimentos, não há condição de sobrevivência. Então, o trabalho passou a ser uma necessidade humana. Agora, também, mesmo em nossos dias, nós temos que observar as nossas aptidões, as nossas habilidades, para que nós façamos aquilo que nos dá prazer, dentro das possibilidades que cada um tem na sua vida, dentro do seu contexto familiar e social. Todos nós temos a oportunidade de escolher aquilo que Deus tem proposto para nós, mas nós nos limitamos pela liberdade que buscamos. Então, é muito estranho, porque na busca da liberdade, nós nos tornamos muito mais escravos do que achávamos que era uma escravidão viver sobre a disciplina e sobre as ordens de Deus. Quando nós voltamos o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, quando nós compreendemos que Deus sempre quer o melhor para todos nós, na nossa relação de confiança, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, aí sim nós percebemos que temos toda a liberdade para escolher um propósito de vida, e um propósito de vida que seja saudável e que ofereça algo saudável também àqueles que nos cercam. Quando nós nos voltamos para Deus, pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós entendemos, nós compreendemos a liberdade que Deus nos oferece. No texto de João, o Evangelho segundo João, capítulo 8, o versículos de 34 a 38, Jesus, oferecendo uma resposta aos doutores da lei, ele fala algo que nós não podemos dispensar, nós não podemos deixar de parar para refletir sobre estas palavras de Jesus quando nós estamos pensando acerca do aspecto da liberdade, o que é verdadeiramente a liberdade. O texto diz assim: Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir de quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Se o filho libertar, vocês serão livres. Eu estou lendo o texto aqui na versão bíblica, a mensagem, ela tem uma linguagem mais contemporânea e uma linguagem muito boa para a nossa reflexão. No versículo 34, Jesus ele declara desta maneira: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha. Quantas armadilhas o ser humano tem caído por escolher uma vida de pecado? E o que é pecado? A palavra pecado é ali no texto grego, amartia é a questão de errar o alvo. Pecado é fazer diferente daquilo que Deus determinou. Pecado é não acertar o alvo estabelecido por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana redenção em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo como cristãos todos os dias, este é o nosso objetivo de vida. E desta maneira, nós vamos tentando nos livrar das armadilhas que o mundo tenta nos estabelecer. O mundo tenta nos prender em armadilhas e, usando uma expressão de um filme que eu gosto bastante,
né, que uma cena do filme onde ele fala que Deus ele oferece a liberdade, mas muitas pessoas estão presas em gaiolas de ouro com as portas abertas. A porta está aberta, mas ele não quer sair porque o conforto da gaiola de ouro, tudo que há lá dentro, mantém a zona de conforto, mantém a estabilidade da vida dele com a ideia de segurança. E aí ele nem percebe que está preso. Quando nós observamos desta maneira a vida, nós começamos a compreender que existem muitas coisas dessa vida que nos prendem, que nos amarram, que nos fazem escravos. E aí, quando nós voltamos o nosso pensamento para aprender de Jesus, nós vamos chegar aonde Jesus propõe para nós. Quando o Filho libertar, vocês de verdade serão livres. Nós precisamos que o Filho de Deus nos liberte do nosso orgulho, da nossa prepotência, do nosso senso de superioridade. Jesus Cristo tem que, em primeiro lugar, libertar os cativos, que é a sua missão ali declarada em Isaías, capítulo 61, e depois repetida por Lucas, mas Jesus declara: eu vim para colocar em libertação os cativos. E que cativeiro que a humanidade está hoje? Hoje não existe mais escravidão? É claro que existe. Existe uma escravidão velada, uma escravidão social. As pessoas se colocam, inclusive, em escravidão conjugal ou familiar. O ser humano, ele tem a capacidade de transformar a bênção de Deus em maldição. E Deus faz exatamente ao contrário, usando a expressão de José do Egito. O mal que vocês tentam fazer contra mim, Deus transforma em bênção. Então, Deus é capaz de transformar qualquer maldição em bênção. E, ao contrário, o ser humano consegue transformar qualquer bênção em maldição. É assim também que em Êxodo 20, Deus fala que ele é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas também ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, aqueles que o amam e praticam os seus mandamentos, que confiam em Deus, que entregaram suas vidas nas mãos de Deus e permite que Deus conduza com toda a autoridade, com todo o senhorio. É por isso que nós declaramos que Deus em Jesus Cristo é o nosso Senhor pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque essa triunidade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esta triunidade divina, ela reconstrói tudo aquilo que foi perdido pelo pecado. Então, o que Jesus ele coloca aqui? Declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha. Aqueles que escolheram viver através de bebidas alcoólicas para ter momentos de descontração, momentos de felicidade, momentos de paz, momentos em que eles querem esquecer os seus problemas. A pessoa que depende de alguma substância, seja álcool ou qualquer outra substância, para se sentir bem, para se sentir feliz, para ter um momento de harmonia e de paz, esta pessoa caiu numa armadilha. Ele acha que é livre, mas se ele depende disso para estar feliz, então, de fato, ele não está livre. Escolheu uma vida de pecado. Assim também como muitas outras coisas que trazem prazer ao ser humano, como, por exemplo, a sexualidade desregrada, ela não é ruim no sentido de experimentar aquilo que nos satisfaz, aquilo que satisfaz o ser humano. Mas a promiscuidade, a relação sexual desregrada, ela também faz com que a pessoa perca a noção de princípios, de valores, de ética, de moral.
e ele se torna escravo daquela situação. Ele não consegue se relacionar com uma pessoa simplesmente pelo prazer do amor, da amizade, do respeito, da sinceridade. A pessoa que tem esta vida sexual desregrada, ele pensa nisso a todo momento, né, com todas as pessoas. Então, ele caiu numa armadilha. É isso que Jesus está falando aqui. Declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha. Qual armadilha você pode ter caído? Qual armadilha que você está tentando se livrar hoje? Coloque diante de Deus e Deus vai trazer libertação. Se você colocar a palavra de Deus em prática, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai fazer com que você seja livre deste tormento, deste mal que está te incomodando, mesmo que no começo ele pareceu um começo de alegria, um começo de prazer, um começo de descanso, de relaxamento, um momento de happy hour. Então, mesmo assim, mas depois, quando você percebeu que aquela situação transformou você num escravo dela, então você deve buscar a Deus e que pelo Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em você, colocando em prática a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão, aí sim, verdadeiramente você vai ser livre. Livre para desenvolver a vontade de Deus, e você vai perceber que desenvolvendo a vontade de Deus, você está realmente livre, porque aí você vai encontrar o verdadeiro amor, o verdadeiro prazer, o verdadeiro respeito, a verdadeira relação conjugal, a verdadeira relação social, a verdadeira felicidade no desenvolvimento do trabalho em que você faz. Então, se voltar para Jesus Cristo é essencial para nos libertar do cativeiro. Como eu disse em Isaías 61, declara ali a missão de Jesus Cristo: libertar os cativos, dar vista aos cegos, né, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Dar vista aos cegos, por quê? Porque a pessoa que se prende como escravo numa gaiola de ouro com portas abertas, ele não percebe que ele está preso numa escravidão até que ele tente sair. Quando ele tenta sair, daí ele descobre que ele estava muito mais preso do que ele pensava. Ele achava que estava livre, mas na verdade não estava. Então, volte-se para Jesus, como diz o texto aqui, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres. Permita que Cristo conceda a liberdade que você precisa, a paz que você precisa, a harmonia que você precisa, se torne feliz pela sua vida, está nas mãos de Deus, pelo seu direcionamento de vida, tenha o foco em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que concede sabedoria, discernimento e direção espiritual para que você viva feliz, para que você tenha paz e para que você tenha a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanham. Que o Senhor nos conceda a tua paz e nos faça cada dia mais livres para adorá-lo e colocar a tua palavra em prática. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber as notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha um excelente dia da independência e seja independente do pecado, mas dependente de Deus, em nome de Jesus.